Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos colocar em nossa mente a imagem do Mestre Jesus, que Ele possa, neste momento, estar aqui conosco, e com certeza está. Porque Ele mesmo disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem orando em seu nome, Ele estaria entre elas. E nós estamos neste momento evocando a imagem do Mestre Jesus, evocando o seu amor, a sua luz, a sua paz, para que possamos encontrar dentro desta casa o auxílio, o amparo, a orientação, o socorro, o alívio, o consolo e a cura dos nossos males, tanto físicos como espirituais, emocionais. Pedimos que durante a palestra os bons espíritos estejam conosco e aproveitem esse momento em que nos conectamos ao Criador através dos temas que serão desenvolvidos, para que cuidem de nós. E no final, o passe possa coroar o nosso encontro de cura e de libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Como a gente se propõe a fazer o estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos falar sobre a vida espírita, sobre as relações no mundo dos espíritos. Nós vamos trazer aqui uma questão, a questão 274 do Livro dos Espíritos, que diz que no mundo espiritual, assim como no mundo material, há diferentes ordens de espíritos, diferentes graus de evolução, diferentes categorias de seres humanos, e entre eles existe uma hierarquia muito grande. Palavras do Livro dos Espíritos: os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Eu deixei em destaque a palavra autoridade e deixei em destaque ascendente moral irresistível. Então, vamos colocar aqui, vamos relembrar, que isso aqui já foi um tema abordado, sobre a escala espírita. Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos, eles dizem que os espíritos poderiam ser classificados em 3 ordens básicas, em 3 grupos, reunidos em grupos, que eles não são todos iguais, mas que os espíritos da primeira ordem, que nós colocamos Jesus como exemplo, são os espíritos puros, são os espíritos que já atingiram o máximo do grau de aperfeiçoamento moral. Se a gente quiser saber, então, o que é um espírito quando ele chega ao ápice da evolução espiritual, como é um espírito perfeito, como é um espírito que vê ao Pai, que convive com Ele, que tem condição de passar para nós os pensamentos do Pai, os seus desejos, a sua maneira de pensar, são os espíritos puros, e a gente evoca a imagem de Jesus. Os espíritos da primeira ordem, os espíritos perfeitos ou puros, eles não têm nenhum tipo de influência da matéria, ou seja, as coisas que nos preocupam no mundo material, que nos prendem, que nos fazem sofrer no mundo material, para os espíritos puros, os espíritos perfeitos, não tem a mínima importância, a mínima significação. Eles já superaram essa fase. Eles vivem a vida olhando sob o ponto de vista do espírito. Não se preocupam com as coisas do mundo material, não dão ao mundo material a importância que nós damos. Não tem paixões, ou seja, não tem mágoa, ressentimento, não odeiam, não tem ciúme, não tem inveja. Portanto, vivem dentro da lei do amor e são felizes por esse mesmo motivo.
Os espíritos classificados como da segunda ordem, Kardec chama de bons espíritos. São aqueles que têm o desejo de fazer o bem. Não são perfeitos ainda têm falhas, ainda têm imperfeições, ainda têm as preocupações comezinhas do mundo material, ainda têm alguns sentimentos próprios da humanidade terrestre, mas tem um foco, um objetivo na vida, que é sempre o bem. Por isso eles conseguem renunciar, por isso eles conseguem anular às vezes a sua própria vontade para o bem comum, porque estão com a proposta de fazer o bem, de servir ao Mestre Jesus integralmente, sem perder o direcionamento. Então, nós temos como exemplo aí o nosso Chico Xavier, para nós espíritas. Os espíritos da terceira ordem, o terceiro pelotão, são os espíritos imperfeitos, que é a imensa maioria de todos nós, é onde quase todos nós nos incluímos, eu me incluo pelo menos nessa terceira ordem, espíritos imperfeitos que ainda erram por ignorância, por não conhecerem toda a verdade, ainda têm paixões inferiores, ainda o mal encontra sintonia dentro deles, dentro de nós, portanto. Então nós temos a inveja, nós temos o ciúme, nós temos a maledicência, nós temos a impaciência, o orgulho, a vaidade, a ambição. Isso é o que nós chamamos de grande influência da matéria sobre o espírito. Então nós estamos aqui lutando para mudar isso, lutando para mudar essa visão. A imensa maioria das pessoas vive a vida como se ela nunca fosse acabar, como se não houvesse nada além. Então é o que nós estamos assistindo na televisão, nas novelas, vendo nas revistas, nos jornais, na política, no nosso ambiente de trabalho, pessoas que estão vivendo puro egoísmo e querem vencer a qualquer custo, doa quem doer, eu primeiro, dane-se o resto, o objetivo de vencer no mundo, de ser alguém no mundo. Essa é a visão materialista da vida que a imensa maioria vive. Algumas pessoas, eu incluo nós aqui, nesse ponto, estamos aqui para tentar ver diferente. Temos as mesmas dificuldades e desafios que os outros que nós acabamos de citar, mas estamos lutando para mudar isso, lutando para pautar a nossa vida pelos ensinamentos do Cristo, tentando fazer com que a bandeira do amor esteja sempre hasteada diante de nós, tentando fazer sempre o bem e evitar o mal que esteja ao nosso alcance, mas pela imperfeição da nossa alma, pela ignorância, pela fragilidade, ainda erramos, ainda prejudicamos a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, essa é a imensa maioria, que são os espíritos da terceira ordem. Por isso é que eu sempre digo para vocês que o mundo não é fácil, né? A convivência entre nós não é fácil, as relações entre os familiares, entre os colegas de trabalho não são fáceis, porque nós ainda somos imperfeitos. E essa sombra de todos nós, quando somadas, trazem desconfortos, dissabores, dificuldades. E aí nós usamos o Evangelho, os ensinamentos que o Cristo nos deu, para que, através dos seus ensinamentos, do seu modelo, da sua vivência, a gente possa ir conduzindo a nossa vida, convivendo da melhor forma possível com as pessoas, tentando perdoar, tentando compreender, tentando tolerar, mas pontuando, educando, porque o amor não é só dizer sim, é dizer não também, é também colocar limites, é também apontar caminhos, é mostrar os erros, né? E nós vamos ali trilhando esses caminhos com uma grande dificuldade, mas na direção certa. Eu acho que isso que é o mais importante, caminhar passo a passo na direção do Cristo. Mesmo que a gente demore milênios, mas isso vai ser concretizado porque nós temos essa vontade. A vontade nos direciona para isso. Então nós vemos ali a imagem dos espíritos da terceira ordem, a pessoa está dizendo assim, ai que ódio, né? E quantas vezes nós nos vemos nessa situação, magoados, feridos, ressentidos, cheios de ódio, até pensando em vingança, né? Diante das situações que nós vivemos, e isso mostra o quanto ainda o que os outros fazem nos abala, mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, quebra a nossa arrogância e nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo nos ajuda a repensar, nos ajuda a refletir sobre o que o Cristo faria se estivesse em nosso lugar, e com isso nos conduz lentamente para a melhora,
para o crescimento, para o amadurecimento do nosso espírito. Como nós falamos em autoridade e poder, nós estamos agora aqui colocando imagens para a gente perceber nitidamente a diferença de uma coisa e outra. Na questão 274 do Livro dos Espíritos, está dito que no mundo dos espíritos existe uma hierarquia espiritual e que entre eles existe autoridade e subordinação. Só que a autoridade ela é totalmente moral. Os espíritos superiores têm total ascendência, poder sobre os espíritos inferiores, porque essa ascendência é moral. E vamos mais longe, é uma ascendência moral irresistível. Ou seja, não tem como um espírito inferior desobedecer a ordem, o comando de um espírito superior. É uma hierarquia moral, uma autoridade moral irresistível. Vamos entender melhor o que é autoridade e poder. Aqui nós temos a foto do Fernandinho Beiramar. Não fique olhando muito para ele, tá? Olha o pessoal do lado de lá. É horrível essa foto. Mas aqui a gente mostra o olhar de ódio, né? O domínio, a intimidação pelo medo. Então o poder é isso. Poder, eu falo assim, olha, eu quero que você faça, você vai me obedecer, senão você vai apanhar, senão você vai morrer, senão eu vou te castigar, senão eu vou te mandar embora, eu vou te demitir. Então poder é isso. Eu tenho o poder de destruir a sua vida, de tirar a sua paz ou de alguém que você ama. Esse é poder. Então nós vemos que o Fernandinho Beiramar tem poder. Nós vemos que Osama Bin Laden tinha poder, e ainda deve ter, né? Porque no plano espiritual ele continua vivo e com certeza arquitetando e alimentando o mal, né? Tem o poder de destruir, o poder de magoar, de ferir, de roubar a paz, tem poder. E manda e a gente obedece pelo medo, Não é porque a gente aceita a autoridade, o governo, não é porque a gente ama, mas é porque a gente tem medo da punição. Isso é poder. A autoridade, vamos pegar Maria Teresa de Calcutá e Chico Xavier. A autoridade, ela tem uma conotação moral. A pessoa, ela é amada. O amor nos dá autoridade. Ela é tão amada e respeitada que o que ela diz, a gente segue, a gente obedece, mas não é porque a gente tem medo de não fazer e ser punido. É porque a gente acredita, é porque a gente tem paixão, é porque a gente tem amor. Então a gente adere ao que a pessoa deseja e faz a vontade dela, porque a ama e quer ir de encontro à necessidade dela, quer fazê-la feliz, sabe que ela está apontando um caminho que vai ser bom para todos nós. Então a autoridade moral se alicerça sobre o amor. Quando nós colocamos ali o Papa no meio dos dois, o Papa ele tem as duas coisas, ele tem o poder e tem a autoridade. Por quê? Esse Papa especialmente, né, o Papa Francisco, é uma unanimidade entre católicos e não católicos. Mesmo as pessoas evangélicas ou espíritas admiram e respeitam a figura desse homem humilde, um grande líder que tem uma autoridade moral, porque ama muito, porque é muito humilde, porque é muito sincero, porque é muito honesto, porque acolhe, porque cuida, protege, orienta, conduz, né? Então nós percebemos as qualidades que um líder tem que ter. Mas ele também é um presidente de um país, porque o Vaticano é um país, né? O Vaticano é um Estado, é uma federação. Então ele tem um poder temporal como estadista do Vaticano, mas tem também autoridade moral. Isso é o ideal. Quando todos os nossos políticos, vamos fazer pensamento positivo agora, todos nós. Quando todos os nossos políticos tiverem autoridade aliada ao poder, o mundo será um paraíso. Logo, logo, daqui mais alguns anos, já está tudo resolvido. Tá bom? Fiquem tranquilos. Agora para a nossa oração, né? Você mentalizou aí, firmou o pensamento? Confiante, então vai dar certo. Tá? Então é isso daí. Nós podemos usar esse raciocínio para a nossa casa. Há pais que têm poderes sobre os filhos. O filho obedece porque senão o pai vai punir. Mas quando o pai não está perto, ele faz escondido. Então o pai não tem autoridade, mas tem poder. Quando nós amamos o nosso filho, quando ele se sente amado, cuidado, protegido, quando a gente consegue passar os valores e dar exemplos, nem sempre isso funciona, mas quando a gente consegue,
Muitas vezes o filho tem respeito por nós, amor. Ele não vai fazer nada errado, mesmo que a gente não esteja olhando, porque ele nos ama e porque ele aderiu à nossa forma de pensar, né? Ele vai de encontro à nossa vontade, mas por amor, por desejo de fazer a gente feliz. Isso é autoridade moral, é o objetivo que nós temos que buscar e atingir, né? Muitas vezes nós temos apenas o poder, não fazemos o que pregamos, o que ensinamos, punimos severamente, e os filhos muitas vezes obedecem pelo medo, mas não têm conosco o respeito que a autoridade desenvolve, né? Então essa é a busca que nós temos que fazer. Mas voltando ao tema, nós estamos falando sobre as relações no mundo dos espíritos. O tema que nós estamos trazendo aqui é para saber como é que é a vida lá, como é que funciona, como funcionam as relações no mundo espiritual. Esse é o tema. Então veja bem, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. Então vamos pegar uma pessoa que tem muito poder aqui. Lá, aquele era rico, famoso, era um grande estadista, uma pessoa super conhecida. Quando morreu fizeram uma estátua, um busto em homenagem a ele, etc, etc. Quando ele chega no plano espiritual, ele vai chegar também ovacionado, ele vai ser recebido com amor, com carinho, com festa. Ele vai ter a mesma consideração que ele tinha aqui? Os espíritos dizem que não, nem sempre, porque os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Então, essa é uma visão diferente que nós temos que começar a pensar. Quando eu disse para vocês no início da palestra que nós lutamos muito para ter alguma coisa no mundo, para ser alguém nesse mundo. Para ser alguém nesse mundo a gente tem que ter dinheiro, não é? A gente tem que ter posses, objetos, casa, carro, roupas, acessórios de marca. Nós temos que fazer cursos, temos que ter formação acadêmica, mestrado, doutorado. Nós temos que conseguir um bom cargo numa boa empresa, ter altos salários. Para a gente ser alguém nesse mundo, a gente tem que ter muita coisa. Só que o grande problema é que ter muita coisa e para ser alguém nesse mundo não significa que você vai ser alguém no outro mundo. É exatamente isso que os Espíritos estão dizendo. Às vezes as pessoas que têm grande poder e consideração nesse mundo, porque têm muita coisa e exercem poder, lá no mundo espiritual são menores, são pequenos. E aquele que não tinha expressividade nenhuma, que passou desapercebido pelo mundo, pode ser maior no mundo espiritual. Porque a autoridade é moral. O valor que os espíritos têm é aquele que tiver maior capacidade de amar, de servir, esse é o maior. E quem disse isso foi Jesus, não foram os espíritos. Interessante quando os espíritos dizem, isso aqui são respostas dos espíritos. Eles dizem assim, não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Eu até deixei em vermelho, porque eu mesmo já li o livro dos Espíritos várias vezes. Mas não tinha percebido que ele mandava ler os Salmos. E aí a gente vai percebendo que o Espiritismo não é uma religião diferente das outras. Ele não veio para superar o que as outras ensinaram. Ele veio apenas para reforçar os ensinamentos do Cristo. Uma embalagem diferente, uma fala diferente, um jeito diferente de ensinar as mesmas coisas. O que o Cristo disse, nós estamos dizendo aqui, não tem nada de novo. E se nós estamos repetindo, é porque ainda não aprendemos. Por isso que não chegou coisa nova ainda. Na questão, na letra A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? O maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Não disse Jesus que aquele que se elevar será humilhado? O orgulhoso, o vaidoso, no mundo dos espíritos pode se sentir completamente insignificante, porque lá só vai ter valor aquele que ama muito e serve muito, aquele que é humilde e que traz o Jesus dentro do peito, vive as experiências da vida exemplificando Cristo. Esse é o grande no reino dos céus. Aqui, quem é rei no mundo pode ir lá ser simplesmente súdito.
Essa que é a verdade. Mas uma coisa interessante que eu destaquei também logo na primeira questão, eu destaquei a autoridade, que é o que nós estamos falando até agora, mas eu coloquei assim que a autoridade dos espíritos superiores sobre os inferiores, ela é irresistível, ou seja, os espíritos superiores podem afastar os inferiores, podem dar comandos e eles têm que obedecer. E aí eu pergunto, se os espíritos inferiores não podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores, então por que vivemos às voltas com maus espíritos, embora frequentemos igreja, centro, cultos evangélicos, seja lá onde nós vamos? Por que os espíritos superiores não nos dão proteção total? Se eles podem, por que não fazem? E aí a gente usa essa imagem para nós lembrarmos. Há uma questão no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 122, nós já estudamos aqui, que diz que desde a sua origem, os espíritos sofrem as tentações dos maus, mas também as orientações dos bons. Então essa imagem que nós temos na nossa infância, de o capetinha nos induzindo ao mal, e o anjinho nos induzindo ao bem, embora seja simbólica, ela é real. Nós temos maus espíritos tentando nos desafastar de Deus, tentando nos induzir ao erro, mas nós temos os bons fazendo o contrário. Acontece que, se viesse um espírito bom ali, o anjinho, chegasse para todos nós e dissesse: olha, vocês querem ir para o céu, vocês querem ter o reino dos céus, vocês querem ser grandes no reino dos céus, eu vou dizer para vocês: perdoa, tem paciência, tolera, compreende, seja humilde, né? Seja abnegado, renuncie, ou seja, inclui o outro na sua vida, cuida do seu próximo, ama o seu próximo como a você mesmo, abre mão dessa ambição, desse desejo desenfreado de ter, busca o ser. Todo o sacrifício é pessoal, é espiritual. Não é tão interessante como se alguém falasse assim: olha, vocês estão aqui só para ser felizes, vocês têm direito a tudo de bom, né? Se você tiver que lutar pelo que é seu, luta mesmo. Se tiver que passar por cima de alguém, passa. O importante é você ser feliz, é você cuidar de você. Você tem direito a ter casa, você tem direito a ter carro, você tem direito a isso. A gente queria ouvir isso, a gente queria facilidades, a gente não queria sacrifícios, queria facilidades. A gente vê muitas igrejas pregando isso, né? E são igrejas que estão, lógico, lotadas, porque as pessoas, elas acreditam que indo lá e dando alguma coisa para a igreja, muitas vezes um favor material, um dinheiro, elas vão colocar Deus à sua disposição. Eu já vi pastores, não é uma crítica ao pastor especificamente, porque há pastores e pastores, mas eu já vi pastores dizendo: se você ajuda a igreja e com um boleto na mão, mandando a pessoa pagar lá o dízimo, se você ajuda a igreja, Deus tem que dar o que você quer. Ele falou isso, tem que dar o que você quer, porque as obras dele estão sendo sustentadas por você. Então você tem o direito de exigir e Deus tem que dar. Isso é uma cadeia nacional. Então a gente vai vendo que é uma barganha, né? Eu dou para você, mas eu quero de volta, né? Bem ao contrário do ensinamento do Cristo, né? Que a mão esquerda dá, a direita não precisa nem saber. É dar com absoluto desinteresse. É totalmente desinteressado, é totalmente desprovido de interesse. É o amor puro que se dá, né? Mas tudo bem. Então a gente vai observando que nós ouvimos mais os conselhos dos maus espíritos. Por quê? Porque eles vão na direção do que a gente quer ouvir, né? Se a gente tiver um problema, se a gente tiver uma dificuldade no relacionamento, e a gente contar um problema para alguém, e a pessoa disser assim para a gente: olha, você tem que perdoar, você tem que abrir mão da vingança, perdoar, a vida é assim mesmo, você tem que perdoar. A gente fica com raiva, porque a gente acha que a pessoa está desconsiderando a dor da gente. Agora, se a pessoa falar: nossa, eu não acredito que ela fez isso com você, mas olha, ela não presta mesmo, ai, mas que horror, olha, se eu fosse você, eu faria isso, faria aquilo, não faz mesmo, eu estou contigo, não abro, e sai falando mal da pessoa para outra, ajudando o mal a se estender. A gente é mais para esse lado, a facilidade que a gente tem de dar valor para as coisas do mundo, de dar valor para
o orgulho, a vaidade, né? Quem é fulano para fazer isso comigo? Quem é ele para ter coragem de fazer isso comigo? Então, nós, muitas vezes, ouvimos mais facilmente o conselho dos maus, porque eles entendem mais do que a gente sente. Eles são como a gente, eles odeiam também, eles têm desejo de vingança, eles têm inveja, eles têm ciúme, eles têm vaidade, ambição. Então, eles aconselham e falam o que a gente também tem dentro da gente. Então, fica mais fácil. A gente acaba cedendo muito mais rapidamente aos conselhos daqueles que estão ao nosso lado, que têm afinidade conosco, do que os bons, que pedem sacrifício, renúncia, abnegação. Para a gente é mais difícil. Dá a sensação que a gente vai perder alguma coisa e não ganhar, né? Não tem vantagem. Então os espíritos poderiam afastar os maus, poderiam pegar aquele mau espírito que está ali e jogar ele longe. Igual naquele comercial do Ariel, né? Vocês viram? Que uma mulherzinha fala que a mulher tem que esfregar a mancha, né? Olha, você pega o Ariel, põe na mancha, não precisa esfregar, né? Que ela sai. Aí o outro espíritozinho do lado de cá, vocês viram essa propaganda? Falou, não adianta não, você vai ter que esfregar. Aí o que a mulher fez? Ó, aquela que mandou esfregar, ela jogou ela longe. Acho que era a Tata Werneck, se eu não me engano, né? Deu no espetinho dela, jogou ela longe. A gente não quer esfregar não, a gente não quer, a gente quer o Ariel que tira a mancha lá, e se não tirar a mancha, ai dele, né? Então veja bem, é o que nós estamos falando da questão da facilidade. Os bons espíritos, eles dizem que nós temos que ter a escolha. Não adianta eles pouparem a gente dessa luta interna. É preciso que a gente escolha, porque veja bem, o Evangelho de Jesus é uma proposta, gente. É uma proposta. Tanto que Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Vocês prestaram atenção nisso? Ele não arrastou as pessoas, acorrentou e falou, vem, vocês têm que vir por aqui. Não. Ó, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Olha que coisa de louco. Ele não falou, vem que eu carrego, dá aqui sua cruz que ela vai ficar comigo, a hora que você estiver descansado eu devolvo para você. Não, pega a sua cruz e vem que ele tem que carregar dele, né? No mundo todos nós temos as nossas cruzes. Então Jesus convida a gente, mas não obriga. Então a escolha, ela tem que ser pessoal. Eu tenho que ouvir os conselhos dos maus que me induzem a ir para o lugar onde eu queria ir. Bateu em mim, eu quero mais dar uns tapas nele. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Bem feito. É pouco que aconteceu com ele. É isso que a gente queria. Ver a justiça sendo feita, ver a pessoa pagando pelo que ela fez. Aí os bons espíritos falam, perdoa, reconcilia-se. Aí fica difícil para a gente fazer esse trabalho. Então veja bem, os bons espíritos têm que deixar a gente escolher. Escuta um, escuta outro. E você escolhe, porque quando você escolhe, você está dirigindo a sua vida e a sua história. Você está fazendo porque você quer. Você está seguindo Jesus por escolha. Isso dá mais garantia de que você vai em frente do que se você for arrastado. A hora que alguém está te arrastando te larga, você fica no caminho. Agora, se você decidiu caminhar, é por sua conta e risco, você vai fortalecendo as suas pernas e cada vez você vai mais longe. Então nós temos aqui que os espíritos superiores não afastam os maus para que deixe a gente fortalecer a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para que a gente escolha conscientemente o amor e não o ódio, para que a gente possa sedimentar os ensinamentos cristãos por desejo próprio, porque isso nos fortalece e faz com que a gente resista ao convite dos maus, saneando os pensamentos e sentimentos. Naturalmente eles vão embora, eles cansam de tentar a gente, porque vê que a gente não quer a proposta deles. Então é uma escolha nossa. Os espíritos dizem que os bons espíritos se reúnem pelo desejo de fazer o bem, assim como os maus também o fazem pelo desejo de fazer o mal. Entre os bons, a superioridade é moral, nós já falamos, a autoridade. Entre os maus, a superioridade se estabelece pela força bruta e pela crueldade, o poder. Os maus espíritos são impedidos de ir onde os bons espíritos residem, para não levar para lá suas más paixões. Os bons têm o direito de ir onde eles querem. Nós temos a imagem do filme Nosso Lar. Quem assistiu, quem não assistiu, assista. Mostra uma cidade espiritual com toda uma construção futurística, onde nós vemos um ambiente de harmonia e paz. E a gente, tanto no filme como no livro, que nós podemos ler, fica muito claro a ideia
de que nós precisamos, que para entrar em nosso lar existe um critério. Embora seja uma cidade espiritual, uma colônia espiritual, não entra em nosso lar quem quer a hora que quer. Existe uma seleção na entrada. Somente os espíritos compromissados com o bem têm permissão para entrar. Não são os perfeitos, né? Nós todos somos imperfeitos. Mas para entrar nas colônias de luz, não precisa ser perfeito, precisa ter o compromisso com o bem. Ou seja, eu quero ser do bem. Eu escolho ser de Jesus, eu escolho ser do amor, seguir o amor. Embora nem sempre eu consiga, embora tem momentos que eu não dou conta e quando eu vejo já estou fazendo coisa errada outra vez, mas eu tenho um compromisso de mudança. É isso que mostra o espírito regenerado. Não é o que não erra, mas é o que reconhece o erro e tenta mudar. Nós vimos no Evangelho de Jesus o precursor, ainda vou falar dele numa palestra, que foi João Batista, né? O que João Batista pregava no deserto? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é o arrependimento? É a mudança de rota, é a mudança de vida, é você reconhecer que andou por um caminho errado, inadequado, que te trouxe sofrimento e você quer mudar. Isso é arrependimento. Então, João convidava os espíritos que querem mudar. Quem queria mudar, vem aqui. Porque depois de mim vai vir o que vocês vão ter que seguir. Quando veio Jesus, eu falei, olha, agora é com ele, segue ele. A minha parte eu já fiz. Eu sou apenas o precursor. Eu só convidei quem queria mudança. Quem está cansado de sofrer. Vocês vieram? Vieram. Agora é com ele o negócio. Segue o que ele vai ensinar. É assim que funciona. Isso é o espírito regenerado. É o que quer mudar, quer crescer, quer evoluir. Aqui é um hospital no nosso lar. Eu adoro essa imagem. Já pensou, gente, o nosso hospital assim? SUS. Hã? Olha as enfermarias do SUS de nosso lar, coisa linda, né? Eu adoro essa imagem. O particular eu não tenho aqui para mostrar, tá? Esse é o SUS. Olha aqui, essa é uma imagem do filme Amor Além da Vida. Esse ator se matou, né? Alguém lembra o nome dele? Como? Robin Williams, um grande ator, infelizmente suicidou-se. Esse filme Amor Além da Vida, ele vai buscar a esposa. Ela suicidou-se no filme e ela está no inferno. Ele foi para o céu. Eu achei bonito esse filme por causa disso. Ele foi para o céu, ele morreu num acidente e foi para o céu. A mulher, não suportando a perda, cometeu suicídio. E aí, ele está no céu, mas ele desiste do céu para encontrar a mulher no inferno. Eu achei lindo isso, porque o amor é assim. E aí nós vamos vendo a imagem quando ele está chegando no inferno. Então a gente trouxe essa imagem para mostrar aquilo que nós falamos agora há pouco. No plano espiritual, os espíritos se reúnem por afinidade de gostos. Os bons se reúnem em colônias de luz, cidades onde o amor reina, o desejo do bem reina, embora não haja perfeição. Os maus procuram viver em ambientes lúgubres, em ambientes inferiores, como se fossem favelas espirituais. E ali eles reinam também, só que através do poder, da intimidação, né? Então quem está no mal e deseja continuar fazendo mal, vai para lá. Quem errou, mas se arrependeu e quer mudar, tem acesso às colônias espirituais. Os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal. Então por que a gente tem aquele diabinho aqui atormentando a gente? Por que eles querem nos levar ao mal? Por despeito, por inveja, por não terem merecido estar entre os bons, desejam retardar o progresso dos homens para fazê-los sofrer assim como eles sofrem. No mundo espiritual, nossos pensamentos nos denunciam. Impossível ocultar as nossas tendências. Aqui, nós podemos não ser boas pessoas, mas fingimos ser. Dá para mascarar o nosso comportamento e fingir que somos do bem quando somos do mal. No mundo espiritual não tem como, porque nós pensamos, sentimos e exalamos essa energia ao nosso redor. Então não dá para se ocultar dos espíritos. Nós somos reconhecidos pela luminosidade do nosso espírito. Por isso que a gente fala espíritos de luz, né? Porque os espíritos que têm amor, eles irradiam uma energia tão pura que ela tem uma coloração clara, a luz. Os espíritos cheios de ódio, desejo de vingança têm uma energia escura.
Então não tem como ocultar, e o pensamento é transmitido de uma pessoa a outra. Então nós não podemos nos ocultar o que somos, fica muito evidente. Os bons espíritos, quando falecem, as pessoas boas, quando morrem, elas vão ao plano espiritual e retornam como se fosse um irmão, que é acolhido com todo carinho, enquanto os maus são acolhidos por aqueles que ele prejudicou e que querem se vingar dele, né? É alguém que é desprezado e sofre as consequências dos erros que cometeu. Essa imagem é conhecida de nós, que assistimos as palestras aqui aos domingos, mostra que quando nós chegamos ao plano espiritual, nós reconhecemos as pessoas que partiram, somos recebidos pelas pessoas que partiram antes de nós. Então não precisa ter medo de morrer. Quando a gente chegar no plano espiritual, nós vamos ser recebidos no plano espiritual pelas pessoas que precederam a gente, geralmente os nossos entes queridos, que vêm nos aguardar, para nos encaminhar. A gente não vai ficar solto, perdido, sozinho, feito alma penada, né? Como a gente imagina, não. Então a imagem mostra do lado de cá, a família encarnada, a esposa, filhos, chorando a partida do ente querido, e do lado de lá nós vemos o espírito do falecido já no colo da sua mãezinha, sendo acompanhado, tutelado pelos amigos espirituais que o conduzem para o lugar onde ele deve estar. Aqui nós temos mais uma imagem do filme Nosso Lar, onde nós temos André Luiz, o benfeitor espiritual que se comunica através do Chico, que foi médico aqui na Terra, encontrando-se com a sua mãezinha, né, lá no plano espiritual, um espírito muito superior a ele, que inclusive não vive em nosso lar, vive em colônias superiores ao nosso lar, mas que tem a permissão de vir visitá-lo. É aquilo que a gente falou. André Luiz, por ainda ser um espírito mediano, não tem acesso às colônias superiores, mas a mãe, por ser superior, pode vir onde ele está. Então os bons podem ir onde quiserem, e os maus têm alguns locais que eles não permitem a presença deles para não desequilibrar o ambiente naquele local. Nossos parentes e amigos vêm ao nosso encontro quando desencarnamos e nos ajudam a nos desprender dos liames corporais, mas aqueles que só fizeram o mal são aguardados por aqueles a quem ele prejudicou e que desejam vingança, assim como pelos maus espíritos com os quais eles se ligaram ao praticar o mal. Lei de causa e efeito. Semeadura, colheita. Dependendo do grau de evolução atingido por nossos parentes e amigos, talvez não possamos ficar reunidos sempre com eles, a não ser que estejamos no mesmo grau de evolução e possamos marchar ombro a ombro ao seu lado. É o que aconteceu com a André Luiz e sua mãe, né? A mãe mais evoluída está em colônias superiores na espiritualidade, e ele, numa colônia inferior, não pode viver com ela o tempo todo, mas pode se ver no momento oportuno. Bom, eu gostaria de colocar aqui essa mensagem. Eu falo que é a hora do Evangelho. Cristo e Messias significa ungido em hebraico, né, e grego, que significa o escolhido. Então, quando nós falamos Jesus, o Cristo, nós estamos falando Jesus, o escolhido, né, por Deus, o enviado por Deus, Messias. A palavra Jesus quer dizer o Senhor é a salvação. Emmanuel, entre os espíritos que trabalham com Chico, é um dos maiores estudiosos e divulgadores do Evangelho dentro do Espiritismo. A paixão de Emmanuel é o Evangelho. André Luiz trabalha muito a parte científica do Espiritismo. Emmanuel trabalha intensivamente a parte evangélica do Espiritismo. O Evangelho de Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, ele diz assim: o Evangelho de Jesus é um roteiro iluminado que serve para cada situação vivida nas estradas da vida e para nosso próprio bem. Utilizemos seus ensinamentos e direcionemos a vontade firme na reeducação de nós mesmos. Saiba que o Cristo não deve ser louvado apenas nas igrejas e esquecido nas ruas e oficinas de trabalho. Toda a terra é o altar do Mestre e ele é a fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e código de boas maneiras. Faltou um pontinho ali. Então a gente vai percebendo, na visão de Emmanuel, um convite, né, para que nós utilizemos o Evangelho de Jesus. E aí você pode pegar, se você não for espírita, pega a sua Bíblia, Novo Testamento,
se for espírita ou evangelho segundo o espiritismo. Nós temos livros que estudam o evangelho. Tem Luz Imperecível, tem estudo sistematizado do evangelho segundo o espiritismo. Tem o Evangelho por Emmanuel, que a FEB lançou. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João por Emmanuel. Na FEB a gente consegue comprar. Onde Emmanuel disseca, nos 40 anos de mediunidade que ele trabalhou com o Chico, os temas do Evangelho. É riquíssimo. Segundo o benfeitor espiritual, há estudos no plano espiritual do Evangelho de Jesus, com uma série de interpretações, com colocações diversas, com uma visão de espíritos superiores a respeito do código que ali está. Para nós, hoje, todo domingo eu vou trazer um pedacinho do Evangelho por Emmanuel. Mas hoje nós vamos parar por aqui, mas vai ficar essa proposta de que o Evangelho é um roteiro, é um guia de luz, que serve para cada situação vivida nas estradas da vida, e nós devemos utilizar os seus ensinamentos, direcionando a nossa vontade na reeducação de nós mesmos. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. Jesus nos convida a uma vida de melhor qualidade, né? Para a gente ser feliz, a semana passada alguém me passou um bilhetinho perguntando ou afirmando alguma coisa assim: onde está a paz que nós procuramos? Né? Onde está a paz? A paz está aqui dentro de nós, está aqui dentro da nossa mente, da nossa consciência. E o que nos induz à paz são os ensinamentos cristãos. Todo o Evangelho de Jesus é um roteiro vivo, é uma dica segura de como nos conduzir em cada situação da nossa vida. Teve um problema no trabalho, de relacionamento, abre o Evangelho, tem uma resposta para você ali, do que fazer. Tem um conflito em casa, abre o Evangelho, faz uma prece, abre o Evangelho, a resposta está ali. Está lá. Alguma coisa você vai tirar, uma frase, uma palavra, vai ser a resposta que você precisa. Então o Evangelho é um roteiro de luz. E para o nosso bem nós devemos utilizá-lo com vontade firme, precisa querer mudar. Aderir ao convite do Cristo, precisa querer. O Cristo não deve ser louvado apenas nas igrejas e esquecidos nas ruas. Olha a importância disso. Nós lembramos de Jesus na igreja, no centro, no culto evangélico, mas nós esquecemos de trazê-lo para a vida diária. Nas oficinas de trabalho, nas ruas, em qualquer lugar, Jesus tem que estar presente dentro de nós. E o que é Jesus dentro de nós? O que é esse altar que o Mestre quer ter dentro da gente, sendo a fonte de inspiração das mais humildes ações na nossa vida? É o amor. É simples assim e tão difícil como está sendo colocado. O que Jesus quer é que a gente traga o amor para as relações interpessoais. Só isso. Que a gente cuide da gente com amor e que a gente cuide do nosso próximo com amor. Que a gente use a energia se for necessário, que a gente eduque, pontue, mostre o que está errado, aponte caminhos e soluções. Não é para ser conivente com o que está errado, porque o amor educa, mas é necessário que todas as nossas ações sejam motivadas pelo amor. Então, pensa, toda vez que você for tomar uma decisão em sua vida, pensa, antes de agir, só faz uma pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria? Só isso. E a resposta vem. Porque do mesmo jeito que tem os maus espíritos ali te sugerindo um caminho contrário ao amor, que vai te trazer sofrimento, que é uma semeadura de dor para você, não é para o outro, para você. Os espíritos bons estão também te sinalizando o que fazer para semear o amor e ser feliz e encontrar a paz que você está procurando. Mas para você ouvir os bons, você precisa entrar na sintonia deles. E entrar na sintonia deles é justamente fazer esse questionamento. Fazer uma prece, pedir inspiração e perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E com certeza a intuição vem, o canal se abre e a gente vai sendo conduzido dentro da lei do amor, que vai trazendo paz para nós, irradiando paz ao redor de nós. E não tenham a pretensão de acreditar que, como eu disse, o amor vai ser sempre passivo, porque Jesus não era passivo.
Jesus era um homem extremamente forte, corajoso, humilde, tolerante, compreensivo, amoroso, atencioso, educado, mas forte. Tinha paciência? Tinha, mas forte, enérgico, pontuava, mostrava o que estava errado, não tinha medo de dizer quem sou, o que eu vim fazer, qual é a minha proposta, o que eu penso sobre isso e sobre aquilo. Era um homem forte, corajoso, que tinha um compromisso: transformar a alma humana. Transformar a alma humana, só isso que ele queria. Fazer com que a gente mudasse a maneira de encarar a vida e colocasse o amor dentro de nós, mas um amor que opera, que tem obras, que dá frutos, que corrige, que educa, que consola, que acolhe, orienta, desperta. Então é uma virtude muito ativa. Jesus era um homem muito forte, muito corajoso. E é esse o convite que ele nos faz. Então aos domingos, quando eu estiver fazendo palestra, eu vou trazendo pedacinhos do Evangelho de Emmanuel que eu descobri e estou deslumbrada. Porque eu sou deslumbrada por Jesus e agora estou deslumbrada por Emmanuel também. Vamos fazer o sorteio dos livros? Vamos lá? Quantos livros você pegou? Quantos? 5? E quais foram as últimas mensagens? Foram até o número 108. Ó, nós tivemos distribuído mensagens até o 108. Alguém está sem a mensagem? Tem alguém que não recebeu? Só levanta a mão se não recebeu. Não é o... Ditinha Calixto? Ditinha Calixto. Tá. A Patrícia está pedindo para eu lembrar. A Ditinha Calixto, nós não temos certeza da cidade, acho que é Santo Anastácio, né? Não temos certeza. É uma palestrante muito boa, nós não tivemos, que eu me lembro, ela em Tupã ainda, não me lembro dela. Mas eu já ouvi falar muito dessa palestrante e ela trabalha, fez um trabalho aqui, Oswaldo Cruz, junto com Isaías Claro, né? Fez uma palestra ali com o Orson, se eu não me engano, que foi muito boa. Ela foi muito bem aceita ali na região. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, sábado que vem, no Kardec, às 8 horas, a Ditinha Calixto vai estar fazendo a palestra lá. E no domingo, aqui na Casa da Prece, às 4 horas, nós vamos ter o Dr. Donizete, né? Então, o Dr. Donizete de Marília vem falar Bem-aventurados os aflitos e a Ditinha vai fazer uma palestra no Kardec. Infelizmente, nós não achamos o folderzinho que tem a propaganda da palestra para a gente poder ver o motivo, né? O título, o tema, mas vale a pena conferir. A Ditinha é muito boa. Bom, entre os colegas que foram sorteados... Não, é 109 ou 108? Você entregou 108? Então vai, pode fazer o sorteio. Número 76. Vê se está presente o 76. Está aí? Ganhou um livrinho. Vamos lá. 58. 58 está presente. 58 não está. Vamos para frente. Tá? Aqui, ó. O Ricardo. 63. Lá no fundo. 63. Pode colocar mais um. 31. Está aqui também. Aqui na frente, ó. Que bom te ver, né? Tava com saudade de você, viu, 31? Você mesmo. É. Tô falando pra ela que eu tô contente, ela não escutou ainda. Tô falando que eu tô contente de ver você. Fico muito feliz que você está aqui, viu? Muito feliz, viu? Obrigada pela tua presença. 84. 32 já foi, 84 agora, né? Certinho? Dá para pôr o PowerPoint da paciência? Tem a coisa do som aqui ou não? Está aqui ou não? Tá? Eu vou só fazer a prece e para encerrar, a gente vai colocar um PowerPoint aqui que fala sobre paciência para vocês, que é muito bonito.
Nós abordamos esse tema no diálogo fraterno com os nossos assistidos. É a lição da borboleta. Deixa eu voltar aqui que ela... Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco, o casulo. Então pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe que podia e não conseguia ir mais. Parecia que ela estava estacionada. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu mais facilmente. Mas o seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas, sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. E aí vem a prece. Eu pedi a Deus forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi a Deus sabedoria e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu obstáculos para superar. Eu pedi amor e Deus deu-me pessoas com problemas para eu aprender a amar. Eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Viva a vida sem medo, enfrente todos os obstáculos e mostre que você pode superá-los. Essa é a lição que a mensagem... Pode deixar essa música, a gente vai fazer a prece com ela, que a mensagem vem nos trazer. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para agradecer o encontro desta tarde, para agradecer a oportunidade de pensarmos sobre a sua proposta de amor e finalizando o nosso encontro com a mensagem da paciência que nós temos que ter diante daqueles que Deus nos enviou para caminhar conosco. E muitas vezes nós queremos acelerar o progresso daqueles que amamos e quando vemos estamos arrastando eles conosco, quando na verdade o ideal é esperarmos o tempo que eles precisam para amadurecer e continuar caminhando. Muitas vezes o servo de Deus precisa silenciar e marcar passo do lado daquele que ama, mas que ainda não se sente pronto a seguir a jornada. De nada adianta forçarmos o desenvolvimento daqueles que amamos. Precisamos respeitá-los, embora os incentivemos a todo tempo, a todo momento, a continuar caminhando com Jesus à frente. Mas essa caminhada é pessoal.
A velocidade com que caminhamos com Cristo é pessoal. E nós atingiremos o cume da perfeição com Jesus no tempo de cada um de nós, no tempo oportuno e adequado à nossa capacidade de andar. Alguns correm na direção do Mestre Jesus, outros caminham vacilantes, mas o importante é estar na direção certa, mesmo que os passos sejam frágeis, inseguros e hesitantes, mesmo que pausados, com longos tempos de descanso. O que importa é que continuemos caminhando, seguindo Jesus, progressivamente, até atingirmos a perfeição que nos dá o direito de conviver com Ele por toda a eternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Eu gostaria de lembrar que agora nós vamos fazer o passe, e se tiver pessoas que estão com a senha amarela, é uma senha de EVA amarela, que é o primeiro passe do tratamento. Se tiver alguém com essa senha amarela, aguarde aqui comigo que eu vou fazer a orientação. Os demais vão para a Câmara de Passes, e o pessoal que vai fazer a terceira semana do Diálogo Fraterno do Márcio e da Andréia, fica aqui comigo também, que eles não puderam vir, tá bem? A gente vai fazer com vocês aqui, tá?